quando eu percebi que tinha vocação para o direito, foi no meu curso científico, junto com os colegas, cada um procurava o seu ramo, e eu achei que eu seria bem sucedido, como graças a Deus fui, no direito. Então eu saí de Castelo, na época, muito difícil, muita dificuldade, mas eu fui para o Rio de Janeiro e felizmente tive sorte, passei no primeiro vestibular que eu fiz na Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho e me formei naqueles 5 anos de estudo, e daí eu fui advogar em Afonso Cláudio, um menino jovem ainda, e também, graças a Deus, fui muito bem sucedido durante 5 anos de advocacia. Afonso Cláudio é uma cidade interior, com não tinha estrada asfaltada, era difícil chegar lá, mas eu cheguei sem conhecer ninguém em Afonso Cláudio. E, graças a Deus, como eu disse, fui bem sucedido. Fui professor no ginásio local de Afonso Cláudio, mas o que eu posso dizer é que naquela época o promotor se destacava no tribunal do júri, diferentemente de hoje, né, que o Ministério Público ele exerce outras atividades constitucionais, como, por exemplo, a defesa dos hipossuficientes, defesa do meio ambiente e etc. Mas, na época, a Constituição não dava muito valor ao Ministério Público, então se destacava pelo Tribunal do Júri. E eu fiz centenas de júri lá em Afonso Cláudio. E eu gostaria de lembrar que o juiz da minha época, o grande magistrado Antônio Tapes de Vasconcelos, nós fomos fazer um júri, ele presidindo. Eu defendia três irmãos acusados de assassinar uma mulher. E os dois, o mais novo deles, trabalhava lá na casa do juiz, era elemento de confiança do juiz. Então os dois mais antigos, mais velhos, foram absorvidos. E chegou a vez de votar o Bionga, que era o terceiro, que o juiz tinha interesse por ele. Então, o esquisito era o seguinte: o não condena, o sim absorve. Então, na hora de recolher a cédula, o Tapes falou assim: recolha o sim. E por coincidência, não sei por que razão, votaram o não. E o Bionga, que era o protegido dele, ficou condenado e os outros dois absolvidos. Lá em Afonso Cláudio, era uma cidade, eu vou dizer, inóspita, porque nós não tínhamos estrada. Para chegar aqui em Vitória era uma dificuldade danada. E eu tinha meus 3 filhos pequenos. E resolvi, então, seguir uma carreira jurídica. E o primeiro concurso que me apareceu foi de promotor, que eu fiz e fui bem sucedido. Concurso muito sério, muito limpo, onde só 13 conseguiram aprovação. Daí é que eu vim bater no Ministério Público. Primeira comarca minha foi Itaguaçu. Uma cidade maravilhosa, um povo bom, ordeiro. Eu gostei demais de ter oficiado em Itaguaçu. Itaguaçu era uma terra pacífica, diferentemente de Afonso Cláudio, onde existiam muitos crimes. Itaguaçu era raro um crime acontecer lá. E aí o destaque, como eu falei a vocês, que é no Tribunal do Júri, ali praticamente o Ministério Público não aparecia. Da estrutura da época era muito difícil, muito rudimentar. Para você ter uma ideia, naquela época, poucos promotores tinham carro. A gente ia de ônibus para as comarcas. E aqueles poucos que tinham carro também, não ousavam botar o carro na lama, porque às vezes tinha que empurrar, às vezes ficava atolado e tal. Então, a gente
ia com dificuldade para as comarcas. E também não tinha papel, caneta, lápis, nada disso era dado ao Ministério Público, dado ao promotor de justiça. A gente tinha que ficar pedindo ao cartório a máquina de escrever emprestada, o papel para fazer os arrazoados, tudo isso, diferentemente de hoje. Hoje o Ministério Público está uma beleza, com até computador para cada um deles. Na época que eu era procurador de justiça, para tirar uma xerox, tinha que pedir autorização ao procurador-geral. Tanta dificuldade porque passou o Ministério Público. Eu nunca encontrei dificuldade, graças a Deus. Eu fiquei 4 anos e 1 dia em Barra de São Francisco. Mas lá, embora fosse uma comarca muito problemática, nunca tive nenhum problema, nem lá, nem em Cariacica, nem em lugar nenhum por onde eu passei. Sempre fui bem sucedido, graças a Deus. Eu fiz muitos júris, mas o mais marcante que eu lembro no momento, naquela época, existiu o Sindicato do Crime. Eram pessoas influentes de vários municípios assassinando militares, militares assassinando pessoas. Então eu fiz um júri famoso que foi do Antônio Pinto, do filho dele que teria assassinado, se não me engano, o Major Orlando Cavalcante. Sem problema nenhum. Ingressei no Ministério Público já na época da ditadura, mas não sofri nenhuma influência do regime militar. Na época, o Ministério Público, embora muito apagado na época, mas era uma instituição respeitável e respeitada também, até mesmo pelos militares. Então, eles não interferiam no serviço da gente. Eu fui nomeado, na época, era procurador-geral, um dos grandes procuradores, Dr. Antônio Benedito Amans Pereira. Então, ele me nomeou seu chefe de gabinete. E eu atuei, modéstia à parte, eu atuei, acho que com desleixo e com responsabilidade, tanto que daí é que eu saí a procurador de justiça, do gabinete dele. Foi por merecimento, só tive uma por antiguidade. As outras todas foram por merecimento. Para mim, que não tem vaidade, e sempre, modéstia à parte, trabalhei muito, para mim significou muito pouco. Apenas subi um degrau, mas continuei na labuta da mesma maneira como eu atuava cá embaixo, na promotoria. A diferença de um promotor e um procurador é que o promotor, ele tem que preparar o processo. É só ele e a parte contrária, acusação e defesa. Já na procuradoria, como procurador de justiça, a gente tem que examinar as duas partes, a parte do promotor e a atuação da defesa, para daí tirar a conclusão se deve ou não ser condenado, mantida a condenação ou mantida a absolvição. Eu acho que aí é que reside a diferença entre um e outro. Antes da Constituição, como eu disse a você, o Ministério Público não tinha poderes, praticamente não tinha poderes nenhum. O promotor tinha que se destacar pelo seu trabalho, pela sua dedicação pessoal, mas era pouco reconhecido pelas instituições. Depois da Constituição de 88, aí sim, o Ministério Público foi aparelhado, e muito bem aparelhado, recebeu atribuições valiosas da Constituição, e hoje é uma instituição mais bem respeitada do Brasil. Você veja bem, no passado a gente dependia muito do governador do Estado. O último dos procuradores gerais,
com o qual eu atuei, ele era muito submisso ao governador Marques Mauro. Então o Ministério Público passou por uma fase terrível de perseguição, inclusive em todos os sentidos, inclusive na parte monetária, no pagamento dos vencimentos. Tanto que chegou ao ponto de, sem desmerecer, um promotor de justiça ganhava o mesmo que ganhava um oficial de justiça. Então a gente não tinha força suficiente para sair desse emaranhado de coisas. Tanto que eu me aborreci, porque estava ganhando muito pouco, fiz concurso para juiz. E, graças a Deus, fui aprovado e em 1990 eu passei para a magistratura. Hoje, veja bem, hoje o Ministério Público tem o mesmo subsídio da magistratura e sempre que há aumento do juiz, há aumento simultâneo do promotor de justiça também. Ganhamos os mesmos vencimentos, temos os mesmos direitos, as mesmas garantias e eu diria até, se não fosse muita audácia, que o promotor hoje tem, às vezes, mais prestígio até que o próprio magistrado. Essa reestruturação veio no governo de José Inácio. Ele é que deixou o Ministério Público deslanchar fisicamente. Construiu o atual prédio onde está a sede do Ministério Público e autorizou a construção dessas promotorias que eu acabei de falar, que veio trazer independência total do Ministério Público. É a melhor possível. Já houve época em que houve uma desavença entre o Ministério Público e a magistratura. Na época em que eu era promotor, a magistratura, o presidente do Tribunal de Justiça da época, proibiu até o telefone para os membros do Ministério Público. Nos fóruns que tinha telefone, se o promotor quisesse telefonar, tinha que pedir ao juiz, se humilhar, pedir, e às vezes era negado. Daí você pode observar a submissão que tinha o promotor diante da magistratura. A mudança veio exatamente com a Constituição de 88. Hoje, naquela época, o fórum, quando era construído, tinha a construção do gabinete do juiz, mas não tinha do promotor. Hoje, os fóruns têm todos os gabinetes para juiz, para promotor, na mesma igualdade. E na época mais recente, o doutor Zé Maria de Oliveira, grande procurador, Zé Maria instituiu as promotorias em quase todos os municípios. Às vezes até mais de uma promotoria. Então hoje o promotor de justiça, ele tem a sua casa, seu gabinete, onde ele pode receber a sociedade, enfim, os jurisdicionados, e hoje está muito bem aparelhado, diferentemente do que acontecia no meu tempo, que aí não tinha nem onde usar uma máquina, a não ser na própria casa. Eu gostaria de falar sobre dois grandes procuradores. Um foi Antônio Benedito Amans Pereira, um parecerista de mão cheia, cuidava do Ministério Público como se fosse a sua família. E depois nós tivemos Zé Maria de Oliveira, Zé Paulo Calmon Nogueira da Gama e o atual Zardini. Esses é que elevaram o nome do Ministério Público. Eu tinha muita prática, que eu fui promotor de justiça há 26 anos.
Então, transferindo-me do Ministério Público para a magistratura, eu não encontrei dificuldade nenhuma. E lá também fui muito bem acolhido pelos desembargadores, pelos juízes, colegas, e não tive dificuldade nenhuma durante o tempo que eu exerci a magistratura. Mas posso dizer com sinceridade, meu coração ficou no Ministério Público.